Bom, pessoal, e agora eu estou aqui com a Cláudia Marcelino, que é uma das palestrantes aqui do Congresso. Ela é mãe de Maurício, hoje com 17 anos, 19 anos. E a Cláudia vai falar um pouquinho sobre como implementar a dieta sem glúten, sem caseína. Geralmente os médicos vêm dizendo para os pais retirarem o glúten, retirarem a caseína da dieta dos autistas, e aí os pais ficam com essa batata quente na mão. Como eu vou fazer essa dieta? Como que eu vou fazer com que o meu filho não coma pão ou não coma macarrão? Quais são as alternativas? Será que existe vida, Cláudia, após a dieta sem glúten, sem caseína? Conta pra gente. Totalmente, né? Antes de eu iniciar a dieta com o Maurício, eu trabalhava com buffet. Primeiro com o serviço de doces, depois agreguei os bolos e depois o serviço da comida toda da festa. Isso foi desde que ele nasceu até os 16 anos, quando eu comecei a escutar tudo o que está sendo falado aqui no Congresso. E caiu a ficha de que o meu filho tinha problemas com a alimentação, aquilo impactava negativamente o comportamento dele. E eu resolvi parar com tudo e colocar em prática. Para o pessoal que não conhece a sua história, Maurício desenvolveu-se bem, normalmente, neurotipicamente, até os 5 anos de idade. Isso. Não é assim que ele era normal. Ele já apresentava sintomas do espectro de autismo, mas provavelmente ele era um Asperger ou um TDSOE, né? Ele era muito pouco comprometido, né, nas coisas mais difíceis do autismo. Ele não apresentava nenhuma característica, mas ele tinha linguagem, ele tinha excelente tolerância sensorial, com barulho, com pessoas, com gente, cheiros, visual, tudo. Ele aprendia por imitação, ele tinha o olhar, o foco, ele tinha o interesse nas pessoas, tudo que é básico para um aprendizado do autista e para um bom desenvolvimento dele, né? E a partir dos 5 anos ele regrediu. O que não é típico. O que não é típico, que isso a gente vê isso por volta dos 2, 3 anos, né? Ele foi lá em cima com os 5 e aí começou os tão temidos comportamentos autísticos a se instalar um após o outro, bem devagarzinho, mas foram chegando e se instalando, e quando ele chegou aos 15 anos, ele chegou realmente como um autista clássico, bem comprometido, né? Eu não tinha mais o que fazer, para onde correr, né? Todos os médicos me diziam que o autismo era assim mesmo, né? O que eu vi, o que eu presenciei foi um desenvolvimento do autismo, não um desenvolvimento do autista. E eu resolvi apostar numa mudança de tratamento com ele, porque eu não tinha mais nada a perder naquela época. Foi aí que você enxergou os benefícios da dieta e viu que realmente o glúten e a caseína alteravam o comportamento do Maurício. Exatamente, muita coisa, né? Eu tenho vídeos, até esse momento dos 15 anos, o autismo dele se apresentou como uma doença neurodegenerativa, né, porque ele foi piorando com o tempo. E depois que eu comecei a dieta com ele, eu consegui estacionar esse processo, né, neurodegenerativo, e, além disso, ainda fazer com que ele readquirisse algumas habilidades. Então, ele retornou à fala, né, não no estágio de um menino de 19 anos, de um rapaz de 19 anos, mas ao ponto em que ele parou, aos 5, e várias outras aquisições, né, como a parte sensorial dele também melhorou muito, da tolerância sensorial, o que abre caminho para todo o restante, né, todo o aprendizado. Tá, então eu acho assim, você conseguiu ter acesso a essa informação quando o Maurício já tinha o quê? 15 anos. 15 anos. Então hoje a gente vê mães de crianças de 2, 3 anos puxando os cabelos. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou tirar o glúten? Como é que eu vou tirar o leite de uma criança de 2, 3 anos que gosta de pão, que toma mamadeira, enfim. Imagine
adolescente de 15 anos. Como foi que você se virou? Como foi que você implementou a dieta na sua casa com sucesso? Olha, o primeiro de tudo é ter atitude, né? A mãe tem que chamar para si a responsabilidade de mudar a dieta e não pode tratar o filho como coitadinho e nem estar perfeitamente consciente do que ela está fazendo, por que ela está fazendo aquilo, né? Que é para melhoras do seu filho, para mudanças boas na vida do seu filho, na qualidade de vida da criança e na dela própria e da família em geral. Porque se você consegue mudar... Por consequência, né? Por consequência, porque se você consegue mudar a qualidade de vida de uma criança dessas em 5%, a da família melhora em 50%. Isso. Né, multiplicada inúmeras vezes. Então, a primeira coisa é ter total consciência de que ela vai fazer essa mudança, que ela tem que fazer essa mudança, independente dos contratempos que acontecem no caminho, que são inúmeros, né? Principalmente família e pessoas que lidam com a criança no dia a dia, o contra. Né? Tem que haver uma reeducação alimentar na família. Exatamente. A família tem que entender, se a família toda não vai acompanhar, mas pelo menos compreender a razão daquilo que você está fazendo e não ficar, ai, coitadinho, ele quer um pedacinho, dá só um pedacinho. Né? Até porque a gente sabe que não é uma dieta como uma dieta de calorias ou de... Né? Para emagrecimento. Para emagrecimento. Você, no final de semana você vai lá, quebra. Come, quebra. Não é por aí. É uma dieta que tem que ser 100%. Né? Mas vale muito a pena e é perfeitamente possível, né? Por essa questão da reeducação alimentar. Você não vai estar fazendo mais nada do que a sua obrigação de mãe de dar uma alimentação correta e eficiente para as necessidades do seu filho, seja ele especial ou não. Você está falando aí que é completamente possível, e eu quero dizer para o pessoal que está assistindo que é completamente possível também com a ajuda da Cláudia, porque ela enfiou a cara mesmo, falou assim, eu vou em frente, eu vou conseguir, e ela começou a desenvolver receitas. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu livro e o seu blog, também desse o endereço para o pessoal que está assistindo, para o pessoal acessar e ter realmente alternativas de alimentação, as farinhas alternativas, que eu acho que é a primeira coisa que todo mundo pensa, mas aí a farinha de trigo, que está em muita coisa que a gente come durante o dia, a farinha de trigo está presente. Então, existe substituição para essa farinha e etc. Fala um pouquinho do conteúdo desse livro aí, como ele está ajudando as pessoas. Quando eu comecei a pôr em prática, tinham dois caminhos chaves assim, que eu senti muito problema, muita dificuldade. Primeiro, de achar as informações que a gente vê no congresso, que vê nos grupos, que vê em artigos na internet, centralizadas em em uma única fonte. Né? Era tudo muito disperso. E assim, o segundo problema era a questão da comida mesmo. Aonde achar e o que fazer. Né? Até porque, para achar, a gente ainda tem problemas, a gente não acha as nossas comidas no supermercado, né? Depende de lojinhas e coisas mais específicas. E para fazer também, que todo mundo está acostumado a só fazer coisas com trigo e com leite. Né? As famílias se especializaram nesse tipo de comida. É cultural. É cultural. Então, eu agreguei essas duas. Eu tive que me virar, aprender a me virar nessas duas áreas, da informação e da prática, das receitas. Agreguei isso e coloquei no livro para formar um guia para os pais que estavam chegando. Né? É o primeiro ainda no Brasil, espero que venham muitos outros, não meus, mas de outras pessoas, porque quanto mais informação melhor, mas ainda é o primeiro. Né? E aqui a pessoa encontra tudo, né? Desde a minha história até tudo que eu aprendi e como ela vai pôr isso em prática no dia a dia, nas várias ocasiões em que ela precisa de comida. No café da manhã, no almoço, no lanche, E os lanches, festinhas e assim por diante. Tá, para a gente encerrar e resumir,
Eu sei que o Maurício faz o tratamento biomédico, juntamente com a dieta, né, como base, em que, mesmo aos 15 anos, quando vocês iniciaram todo esse conjunto de ações, o que mudou na vida da sua família, na vida do Maurício, através da dieta e do tratamento biomédico? A qualidade de vida deu um salto enorme, né? Para ele e para todos. Porque, como eu falei, ele apresentava umas características de doença degenerativa. Então, quanto mais o tempo passava, mais comprometido ele ia ficando, né? E o simples fato de eu ter conseguido bloquear esse avanço já foi assim um ganho enorme, né? Só que como a vida se refaz, essa é a capacidade que nós temos do corpo humano e da vida se refazer, se reconstruir, ele foi readquirindo aquelas habilidades que ele havia perdido e que agora tem possibilitado essa qualidade de vida assim, maior, né, melhor. E ele é uma criança, voltou a ser feliz, a apresentar aquele brilho no olhar que ele tinha quando era pequenininho, né, quando era até os 5 anos. E para isso não tem esforço, não tem preço, né, não tem nada que pague assim, essa alegria da gente ver como ele está reagindo bem. Eu leio nas entrelinhas que nunca é tarde. De maneira alguma. Né? Nunca é tarde. A gente, claro que as falas, as palestras, os congressos e os esforços são muito concentrados na intervenção precoce, nas crianças pequenas, porque quanto mais cedo diagnosticado o autismo, melhor, e quanto mais cedo você intervém, melhor. E quando eu digo intervir, eu digo dieta, eu digo tratamento biomédico, eu digo cognitivo e comportamental e tudo mais que vem junto aí. Mas a gente tem um exemplo maravilhoso do seu filho e da sua história, Maurício, que aos 15 anos, através da dieta sem glúten, sem caseína e do tratamento biomédico, conjuntamente com outras intervenções, conseguiu um resultado tão brilhante. Então, parabéns para você, para o seu filho, e o livro da Cláudia Marcelino. Queria que você dissesse onde ele está à venda para quem está assistindo. Ele está à venda nas Saraivas, na americanas.com, na internet, né, nas livrarias Nobel e pelos sites da editora, M-Books, da editora da livraria Saraiva. E do Submarino também, acha, da loja da americanas.com. Tá. E o blog também para o pessoal acessar. Isso, o blog é Dieta SGSC, que é a abreviatura de sem glúten, sem caseína, blogspot.com. Lá eu tiro dúvidas, né, interajo mais com as pessoas que estão precisando tirar dúvidas e ter mais esclarecimentos. E tem receitas que não tem no livro, mas são receitas ótimas também e que pode ajudar bastante para quem não pode, né, comprar o livro, não tem como comprar. Tem o blog que vai ajudar bastante. Bom, então, obrigada, Cláudia. Boa sorte na continuidade do tratamento do Maurício, que venham outros livros também para ajudar a gente. Obrigada. Obrigada.